chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nestes dias em que estamos vivendo esta passagem do Papa Francisco, muitas imagens do Pontífice aparecem em nossos celulares, nas TVs, que recordam a alegria deste Papa. Esse Papa tão humilde, tão simples, tão perto de Deus, que sempre trazia no rosto um sorriso. A catequese que nós vamos meditar hoje fala exatamente disso, dos pequenos, os pequeninos que trazem um verdadeiro sorriso no rosto. Que nós possamos então recobrar cada vez mais a nossa fé num Deus humilde, num Deus simples. Que o testemunho do Papa Francisco, de humildade e de alegria, nos inspire sempre. Vamos fazer então a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos nossos céus e da nova terra, quando, vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. No dia 7 de dezembro de 2016, o Papa Francisco iniciava uma nova série de catequeses, com o tema Esperança Cristã. Nós julgamos oportuno retomar essas catequeses, uma vez que estamos vivenciando este ano tão especial, o ano jubilar, o ano da esperança. Somos peregrinos de esperança. E mais agora, quando nos despedimos do Papa Francisco, relembrar suas palavras é reavivar no nosso coração todo o seu testemunho, todo o seu ensinamento. O Papa dizia naquela ocasião que é muito importante falar da esperança, porque a esperança não desilude. O otimismo engana, a esperança não. Precisamos muito dela nesta época que parece obscura, na qual às vezes nos sentimos perdidos diante do mal e da violência que nos circundam, perante a dor de tantos de nossos irmãos. É necessária a esperança. Sentimos-nos confusos e até um pouco desanimados, porque nos descobrimos impotentes e temos a impressão de que essa obscuridade nunca acaba. Mas não podemos deixar que a esperança nos abandone, pois com o seu amor Deus caminha ao nosso lado, afirmava o pontífice. Espero porque Deus está ao meu lado. Todos nós podemos dizer isso.
Cada um de nós pode dizer: espero, tenho esperança, pois Deus caminha comigo. Caminha e leva-me pela mão. Deus não nos deixa sós. O Senhor Jesus venceu o mal, abrindo-nos a senda da vida. Vamos então ouvir a palavra de Deus que ilumina a nossa reflexão neste dia de hoje. Ela é tirada do livro do profeta Isaías, no capítulo 40, versículos 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos ouvir com muita atenção. Surgiu a grande esperança, Cristo ressuscitou, razão de nossa confiança, Cristo ressuscitou. Surgiu a grande esperança, Cristo ressuscitou, razão de nossa confiança, Cristo ressuscitou. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Uma voz grita: abram no deserto um caminho para Javé. Na região da terra seca, aplanem uma estrada para o nosso Deus. Que todo vale seja aterrado e todo monte e colina sejam nivelados. Que o terreno acidentado se transforme em planície e as elevações em lugar plano. Então se revelará a glória de Javé e todo mundo junto a verá, pois assim falou a boca de Javé. Deus Pai consola, suscitando consoladores aos quais pede que animem o povo, os seus filhos, anunciando que acabou a tribulação, terminou a dor e os pecados foram perdoados. É isso que cura o coração aflito e assustado. Por isso o profeta pede que se prepare o caminho para o Senhor, abrindo-se aos seus dons e à sua salvação. Para o povo, a consolação começa com a possibilidade de caminhar pela estrada de Deus, uma senda nova, endireitada e viável, um caminho a ser preparado no deserto, de modo a podê-lo atravessar e regressar à pátria. Porque o povo ao qual o profeta se dirige vivia a tragédia do exílio na Babilônia, e agora, ao contrário, ouve dizer que poderá voltar para sua terra através de um caminho que se tornou fácil e amplo, sem vales nem montanhas que dificultem o caminho, uma estrada plainada no deserto. Portanto, preparar essa vereda quer dizer preparar um caminho de salvação e de libertação de todos os obstáculos e tropeços. O exílio foi um momento dramático na história de Israel, quando o povo perdeu tudo. O povo perdeu a pátria, a liberdade, a dignidade e até a confiança em Deus. Sentia-se abandonado e sem esperança. Ao contrário, eis o apelo do profeta que reabre o coração à fé. O deserto é um lugar onde é difícil viver, mas exatamente ali é possível caminhar agora para regressar não só à pátria, mas a Deus e voltar a esperar e sorrir. Quando estamos na escuridão, nas dificuldades, não sorrimos. E é precisamente a esperança que nos ensina a sorrir para encontrar o caminho que conduz a Deus. Uma das primeiras coisas que acontecem com as pessoas que se desligam de Deus é que deixam de sorrir. Talvez sejam capazes de soltar uma gargalhada, uma após a outra, uma piada, uma risada, mas falta o sorriso. Só a esperança suscita o sorriso. É o sorriso da esperança de encontrar Deus. A vida é muitas vezes um deserto. É difícil caminhar na vida, mas se nos confiamos a Deus, ela pode tornar-se bonita
e ampla como uma rodovia. É suficiente nunca perder a esperança, continuar a crer sempre, não obstante tudo. Quando nos encontramos diante de uma criança, talvez possamos ter muitos problemas e dificuldades, mas o sorriso vem-nos de dentro, porque estamos perante a esperança. A criança é uma esperança. E assim devemos saber ver na vida o caminho da esperança que nos leva a encontrar Deus. O Deus que por nós se fez menino e faz-nos a sorrir, dando-nos tudo. Depois, exatamente essas palavras de Isaías são citadas por João Batista na sua pregação, que convidava à conversão. Assim rezava: uma voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. É uma voz que grita onde parece que ninguém possa ouvir. Quem pode ouvir no deserto? Que clama na confusão devido à crise de fé. Não podemos negar que o mundo de hoje está em crise de fé. Disse: creio em Deus, sou cristão, sou daquela religião. Mas a tua vida está muito distante de ser cristã, muito longe de Deus. A religião, a fé, decaiu numa expressão creio. Sim, mas aqui trata-se de voltar para Deus, converter o coração a Deus e percorrer esse caminho para encontrá-lo. Ele espera-nos. Esta é a pregação de João Batista: preparar o encontro com Deus menino que nos restituirá o sorriso. Quando João Batista anuncia a vinda de Jesus, é como se os israelitas ainda estivessem no exílio, porque vivem sob a dominação romana, que os torna estrangeiros na própria pátria, governados por ocupantes poderosos que decidem sobre a vida deles. Mas a verdadeira história não é feita pelos poderosos, mas por Deus, juntamente com seus pequeninos. A verdadeira história que permanecerá para a eternidade é escrita por Deus com seus pequeninos. Deus com Maria, Deus com Jesus, Deus com José, Deus com os pequeninos e simples que encontramos ao redor de Jesus recém-nascido, Zacarias, Isabel, idosos e marcados pela esterilidade, Maria, jovem virgem, noiva de José, os pastores desprezados que nada contavam. São os pequeninos que se tornaram grandes graças à sua fé, os pequeninos que sabem continuar a esperar. A esperança é a virtude dos pequeninos. Os grandes, os satisfeitos, não conhecem a esperança, não sabem o que ela é. São eles os pequeninos com Deus, com Jesus, que transformam o deserto do exílio, da solidão desesperada e do sofrimento numa vereda direta na qual caminhar para ir ao encontro da glória do Senhor. Vamos ao ponto. Deixemos que nos ensinem a esperança. Esperemos confiantes na vinda do Senhor, e qualquer seja o deserto da nossa vida, cada um sabe em que deserto caminha, tornar-se-á um jardim de flores. A esperança não desilude. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. A esperança cristã. Os primeiros cristãos decidiram conservar e transmitir os relatos das aparições do ressuscitado sem ocultar as feridas e marcas que o acompanharam durante sua vida, sobretudo aquelas que lhe foram causadas durante sua paixão e morte. Eles poderiam ter suavizado ou omitido diretamente os aspectos mais polêmicos dos ensinamentos de Jesus ou os elementos mais humilhantes de seu dramático final. Mas, pelo contrário, deixaram as cicatrizes de suas feridas completamente à vista e sem nenhuma dissimulação. Fizeram isso não só para serem fiéis à história, mas, sobretudo, para mostrar a fortaleza, a fragilidade e a beleza
da reconstrução realizada por Deus na ressurreição. Não é isso, Farinhada? É isso mesmo, Eliane. Jesus se apresenta a nós como um sinal da esperança. Essa é a razão pela qual, para os cristãos, o compromisso com a restauração do mundo ferido é um modo de atualizar a experiência da ressurreição e de viver sua vocação. O seguidor, a seguidora de Jesus, escuta o chamado para se unir ao trabalho do Deus Criador que na ressurreição recria de novo a humanidade ferida. Viva a esperança! Viva a esperança! Viva a esperança! Viva a esperança! Chegamos assim ao final da nossa reflexão, que nós possamos cada vez mais carregar em nosso coração essa esperança de encontrar um Deus tão humilde, tão pequeno, buscando viver a simplicidade. Que o testemunho do Papa Francisco seja para nós uma motivação para cada vez mais buscarmos caminhos de simplicidade, de humildade, de pequenez, levando sempre um grande sorriso em nosso rosto. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. A esperança é o fermento do mundo que pão e a todos deve alimentar. Nós queremos que ela se torne o corpo de Deus num só altar. A esperança é o fermento do mundo que é pão e a todos deve alimentar. Nós queremos que ela se torne o corpo de Deus